Muito bem, uma ótima manhã para vocês, bom dia, né? Vamos abrir um pouquinho mais aí, Cardozão? Vamos lá, grande Cardoso, né? Esse, como a gente fala, é o Cardosito, né? Agora sim, Cardosito, beleza? Uma ótima manhã para vocês, obrigado pelo carinho. Está começando o Esporte Show de hoje. Hoje, quinta-feira, né, gente? Já final de semana e começo de mês, podemos dizer assim, né? E hoje vamos falar sobre Fórmula 1, já tem vagas definidas para o Grid 2023. Notícias também sobre o tênis, Roland Garros. Confira também os times paulistas do Sub-20, olha que interessante. O UFC também, né, lutadores grandes potenciais, olha que interessante. Daqui a pouquinho você vai conferir tudo isso e muito mais aqui dentro do Sport Show. Sport Show. Vamos lá então, já estamos de volta e eu quero falar agora de Fórmula 1, né? A notícia de que a Red Bull renovou o contrato de Sérgio Pérez até o fim da temporada 2024, deixou boa parte do grid da Fórmula 1 para 2023 já definido. Ô, louco, já estão preparando 2023 com a sede do Tcheco. A Fórmula 1 tem 11 das 20 vagas já definidas para o próximo ano. Entre as principais equipes, as duplas titulares devem permanecer além, é claro, de 2022. Ao mesmo tempo, AlphaTauri, Aston Martin, a Williams ainda não divulgaram quem serão seus pilotos a partir de 2023. Há vagas também na Alfa Romeo, Alpine e a Haas também, né? Então tem as imagens da Fórmula 1, eu vou colocar pra gente, olha que interessante aí, né? A gente fala dos carros da Fórmula 1, bem legal, né, meu? A Fórmula 1 está prestes a dar início ao calendário mais longo de sua história, com 23 etapas. O pontapé inicial da próxima temporada está prevista para 20 de março, da data do Grande Prêmio de Bahrein, que marca também o início de uma nova era na categoria, com a introdução de um novo regulamento técnico, cujas mudanças nos carros prometem apimentar as disputas em pista. Entre as novidades estão o retorno das etapas da Ásia, Oceania, Austrália, Singapura e Japão, bem como a do Canadá também, após 2 anos de restrições pela pandemia coronavírus. A estreia do Grande Prêmio de Miami e também a remoção aí do Grande Prêmio da Rússia em resposta à invasão russa da Ucrânia, o que reduziu o número de etapas da marca recorde de 23 para 22, já que ele não será substituído, é claro, né? Então, a Fórmula 1 aí, né? Isso mesmo, mas finalizando aí, parabéns ao Sérgio Pérez, um cara que está vindo há muito tempo, está se dando bem na Red Bull e está arrebentando a boca do balão, tá bom? Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar do tênis, Roland Garros. Nesta terça-feira, dia 31, tivemos 2 grandes jogos nas quadras de Roland Garros. Na primeira partida, Alexander Zverev eliminou a jovem sensação do tênis, o espanhol Carlos Alcaraz. O jogo foi duro, mas o alemão ficou com a vaga na semi, né, ao fazer 3-1 parciais de 6-4, 6-4, 4-6 e 7-6. Zverev busca ser o número 1 do mundo. Tem as imagens aí? Coloca as imagens pra gente aí e vamos tocar o barco aí, vamos lá, né? Ao derrotar o espanhol Carlos Alcaraz, o alemão acabou se vingando. Aí a derrota na final do Master City, né, de Madrid, do Master City de Madrid, e agora segue vivo aí na briga, perdão, pelo topo do ranking mundial. Isso porque, né, o alemão, né, praticamente a gente coloca assim, né, o alemão tem 7.075 pontos contra 8.666 do Djokovic, que está fora da competição. Então, vale lembrar aí, né, que o tênis, é claro, trazendo fortes emoções, muita coisa boa rolando no tênis, e é isso aí. Vamos ao breve intervalo, pode tirar da tela aí? Pode tirar da tela? Traz aqui para mim, nessa aqui, Mr. N, beleza? Intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando do Santos. Sport Show. Muito bem, já estamos de volta e vamos falar agora do Santos. O Santos goleou o Jabaquara por 6-0 nesta quarta-feira, no estádio de Espanha, pela 5ª rodada do Campeonato Sub-20, Paulista Sub-20. Aí você vai falar, bom, o Santos goleou o Jabaquara, calma, é o Campeonato Sub-20, tá? Exatamente, o Campeonato Paulista. Os gols do Peixe foram marcados por Fernandinho, 2 vezes. Vamos lá? Ivonei também.
Patati e o Patatá. Ah, é o Patati e o Patatá, né? E o Caio Henrique. Com o resultado, o Santos se manteve na liderança isolada do grupo 12 do Paulista Sub-20. O Peixe agora tem 15 pontos e 100% de aproveitamento. Tem os gols aí? Coloca os vídeos pra gente aí, vamos lá. Olha aí, vamos dar também uma parte especial aí pro Santos, né? Os times do Sub-20 também, porque muita gente não lembra, mas ó, vamos lembrar aqui. E agora, o time Sub-20 do Santos volta as atenções para o Campeonato Brasileiro da categoria. O próximo jogo é contra a Chapecoense, sábado, às 15 horas, no CT Rei Pelé. Pelo Campeonato Paulista, a próxima partida é apenas na próxima quarta-feira, contra a Portuguesa Santista, no CT Rei Pelé, às 15 horas. Enquanto isso, na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico aí falando um pouco, pode deixar as imagens aí, porque a gente está falando do Sub-20, que é muito importante, essa, rapaziada, isso é o futuro. Agora você fala do Patati e Patatá, né? O Patati, gente, fazendo um bom campeonato, ele que disputou alguns jogos na equipe principal do Santos, e esse é o Sub-20 do Santos, colocou 6-0, meu amigo, 6-0, nossa, que coisa, né? E aí o Jabaquara me faz um gol e o juiz anula. Ô filho, não podia ter anulado o gol do Jabaquara, não, coitadinho, deixa os meninos, né? Mas esse é o futuro do nosso futebol e o futuro, é claro, do nosso país também, que é muito importante, né? Falando um pouquinho mais do Santos, o principal, agora do time principal, quando você está vendo os gols aí do Sub-20, o técnico do Santos, Fábio Bustos, terá uma missão para essa semana. O comandante do Peixe precisa definir o substituto do lateral direito Madison e do volante Rodrigo Fernandes para o duelo contra o Atlético, isso mesmo, Paranaense pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam neste sábado, pode tirar da tela as imagens, tá? E às 19 horas na Arena da Baixada. A dupla santista recebeu o 3º cartão amarelo contra o Palmeiras no último domingo e vai cumprir suspensão nesta rodada. Pois bem, a gente falando do Sub-20 e também do profissional, o Sub-20, os jogadores do Santos, tem grandes jogadores no Sub-20, essa molecada que está subindo, não é à toa que é líder do seu grupo, né? Tem 12 pontos e está arrebentando a boca do balão. E isso, o Fábio Bustos, ele vai vendo como esses meninos vão se portar. Porque o Santos também é um grande celeiro aí do futebol brasileiro em termos de jogadores, né? Então a gente espera que o Santos possa trazer e colher muitos frutos diante desses meninos que estão assim, como a gente pode dizer, né? Estão fazendo um bom campeonato, estão fazendo um bom trabalho. Agora, o Fábio Bustos, falando do técnico como se diz, do técnico do Santos, o Fábio Bustos é um técnico que tem que ter um carinho muito grande por ele. Ele está fazendo um ótimo trabalho. A gente passa, se deixa eu arrumar meus cabelos aqui, né? E está fazendo um bom trabalho, né? Então, isso é muito importante aí para a equipe do Santos. Isso, o Santos precisa de ter esse respaldo, apoiar o técnico, o Santos está com mudanças e tudo mais. Produção, eu não sei se o Diego colocou para nós, sobre a seleção brasileira, não saiu nada não ainda, né, Diego? Não, né? Mas a seleção brasileira, eu tenho a notícia aqui da seleção brasileira, então já vou, não deu tempo de colocar, uma correria, isso é claro a gente vê, mas eu vou colocar aqui o seguinte, eu vou falar da seleção brasileira que acabou de chegar para nós aqui, o Neymar fez 2 de pênalti, Jesus põe fim ao jejum e Brasil goleou a Coreia por 5-1. Gabriel Jesus marcou. Agora o Tite, esse cara vai ser o mais titular. Eu estou criticando tanto o Gabriel Jesus que de repente na Copa do Mundo, de repente o cara vai explodir. E aí? Então vamos criticar mesmo, né? Isso é muito importante. E, é claro, a gente vai trazer toda a cobertura, no caso amanhã, dentro do Sport Show, sobre a seleção brasileira, que jogou hoje de manhã, mas nós temos algumas imagens, algumas informações aqui. Richarlison, o Neymar marcou 2, Coutinho e Gabriel Jesus marcaram na vitória brasileira em Seul, né? E a questão é a seguinte, a gente vai parar, vamos parar e ver. Felipe Coutinho também marcou, venceram por 5-1 nesta quinta-feira, apresentaram um bom futebol, a seleção abriu o placar aos 5 minutos com o Richarlison, eu gosto desse jogador, certo? Yuan Yu-ju empatou para os coreanos, 1-1 até aí, cobrando 2 pênaltis marcados com o auxílio do VAR,
Neymar colocou a seleção em vantagem e ampliou o placar. Coutinho e Gabriel Jesus, para mim, esses não devem ir para a seleção brasileira. Opinião minha. No lugar de Coutinho, eu colocaria o Renato Augusto, o Gabriel Jesus, o Veiga, do Palmeiras, tem o Dudu também chegando, né? E no lugar do Firmino, eu colocaria nada mais, nada menos que o Gabigol. Essa é a minha opinião. Mas aí tem que ter a sua opinião também, né? Nossos amigos telespectadores, que inclusive, nas próximas semanas, nós vamos fazer de tudo para colocar vocês ao vivo aqui com a gente. O nosso amigo telespectador participar do esporte junto conosco também, que é muito importante. Nós vamos colocar participações também de alguns jogadores, pessoas que jogaram futebol também, atletas que fizeram passagem no futebol, que tiveram os seus nomes aí ovacionados pela torcida, que nós não vamos esquecer, nós vamos colocar acima de tudo, tá certo? Tudo isso e muito mais para você, tá bom? Então, o Neymar, é claro, marcou o gol e tudo, a atuação da seleção acabou o jejum em cima da Coreia, mas também, né, meu amigo, jogar contra a Coreia, não estou desmerecendo o time da Coreia do Sul, né? Mas, né, contra a Coreia, aquela coisa e tal, né? O Brasil é mais time, mas isso está mostrando que a seleção só está pegando marreco, diga-se de passagem. Mas a hora que começar a pegar uma Argentina, o caldo engrossa. O Uruguai, o caldo engrossa. Por que não faz um jogo com a Itália? Seria interessante também, né? Para desengrossar o caldo logo, é ou não é? Então, eu não sei, eu acho que... Vamos ver. Eu torço muito para a seleção ser campeã. Eu torço muito. Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Gabriel Jesus voltou a marcar a camisa da seleção, jogou contra a Coreia do Sul. Agora eu quero ver jogar contra uma Itália, uma França, uma Alemanha, né? Times que vêm chegando, chegando. Não sei se os caras vão conseguir isso aí. Tomara. Após a vitória sobre a Coreia do Sul em Seul, a seleção embarca para Tóquio, onde vai enfrentar o Japão. O Japão, né? O jogo vai ser na segunda-feira, 7 horas e 20 minutos. Vamos acompanhar e vamos trazer as emoções, tudo para você aqui, tá bom? Pessoal, seguinte, Mr. N, coloca pra gente um grande intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando do tricolor paulista. Segura aí. Sports Show. Vamos lá então, já estamos de volta e vamos falar aqui do tricolor paulista. O São Paulo venceu o Grêmio de Osasco por 3-2 na tarde desta quarta-feira pelo Campeonato Paulista Sub-20. Fora de casa, a equipe comandada por Alex saiu aí atrás do placar, mas conseguiu a virada. Os gols do tricolor foram marcados por João Adriano. Coloca os momentos aí do tricolor aí, tá? Neverton, é isso? E Luiz Felipe. O São Paulo volta a campo no próximo sábado, às 11 horas, para enfrentar o Flamengo pela estreia do Campeonato Brasileiro na categoria, pelo Paulistão. O próximo confronto, sub-20, é claro, será diante do Audax, às 15 horas da quarta-feira da semana que vem, dentro de casa. Olha que interessante, você está vendo aí alguns gols. E, olha, atenção, hein? O Santos anunciou a renovação, o Santos ou São Paulo, é isso? Lateral, aqui, tá o Palmeiras, o Santos aqui. Mas falando do São Paulo, o tricolor paulista, pode subir essa matéria pra gente, Raquel? Pode tocar a matéria? E a gente vê a equipe do tricolor paulista, do Sub-20, que é muito importante a gente falar do São Paulo, né? E o São Paulo é o seguinte, São Paulo é uma equipe que, pode deixar aí, segura aí pra gente, né? Vamos deixar os momentos aí. E dá uma olhada, é brincadeira, né? O goleiro... Essa é a lambança aí no campeonato. Essa molecada, eles estão aprendendo ainda, né? Como tocar na bola, de que forma, né? Vai fazer o goleirão defendendo aí. E, é claro, no bate-rebate, né? O tricolor procurando se acertar. A gente vê isso aí. Esse é o futuro do nosso futebol. Falando um pouquinho mais do profissional agora, como você está vendo alguns gols aí do São Paulo e tudo mais no Sub-20, o São Paulo confia na renovação de Thiago Couto. Em fim de contrato, dirigentes veem diferença entre pequena, que oferece e o que o goleiro promovido à reserva de Jandrei pede para ampliar aí o vínculo atual. Acordo vai até o dia 30 de junho. O São Paulo ainda negocia a renovação de contrato com o goleiro Thiago Couto em seu último mês de vínculo com o clube.
O acordo atual vence no dia 30 de junho. As duas partes veem uma solução próxima para que o atleta permaneça no clube. As conversas se intensificaram no mês passado, logo após o Thiago Volpi deixar o São Paulo para defender o Toluca do México. Então o Thiago Volpi vazou, está lá comendo aquelas comidas apimentadas do México e está fazendo um bom trabalho no México. Ele voltou aí, está no Toluca e tudo mais, deixou aí o tricolor. O Volpi era reserva imediata de Andrei, posto que passou a ser ocupado por Thiago Couto. Agora, o Volpi parece tirando o Rex, né? Aqueles bracinhos assim, que não consegue jogar, né? Então o São Paulo já mandou o cara passear, ele voltou para o México, certeza que vai fazer grandes jogos lá no México, né, para a equipe do Toluca, mas a questão é que no São Paulo o cara falhou muito, mas faz parte. O Volpi era reserva, como havia falado, segundo pessoas que participaram das conversas, o São Paulo fez 2 propostas ao goleiro e viu a diferença entre o que oferece e o que o atleta pede diminuir. Couto tem 23 anos, é formado nas categorias de base e tem só 2 jogos no time principal. Então, o São Paulo está tentando acertar aí com o Thiago Couto. Não é o Thiago Volpi, esse é o Couto, ok? Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando de Timão, Palmeiras e muito mais para você. Segura aí. Sports Show. Vamos falar aqui do Timão. O Corinthians venceu o Esporte Clube São Bernardo por 2-1 nesta quarta-feira, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Paulista Sub-20. Nós estamos trazendo um pouquinho do Sub-20 para você ter uma ideia, claro, também que a gente falar das promessas aí do futebol brasileiro. Pode colocar os gols aí, fique à vontade. E assumiu a liderança aí, Nitão Esportes. Foi da hora. Vamos lá então, ó. E é claro, né, o seu grupo com a vitória, o Timão do ex-jogador, hoje técnico Danilo, foi para 10 pontos. O São Caetano, derrotado, ficou com 9. O primeiro tempo da partida foi de melhores chances do Timão. Aos 17, o centroavante Felipe Augusto recebeu a bola enfiada na área, mas desperdiçou na cara do goleiro. Aos 36, Pedrinho, destaque da partida, quase marcou um chute cruzado de esquerda, mas a bola não entrou. O Corinthians venceu por 2-1, como você está vendo na sua tela aí, certo? Tá? Pode tocar o barco aí, vamos lá, Raquelzinha. Quem saiu na frente foi o São Bernardo, em cobrança de falta no segundo tempo. Os mandantes abriram o placar. Aos 10 minutos, Biro recebeu na linha de fundo e cruzou na pequena área, né? O zagueiro adversário mandou contra para o próprio gol. A virada saiu de uma bola aí roubada no meio de campo. O Pedrinho aproveitou a saída errada do goleiro em cruzamento na área e acabou marcando. Então você está vendo os gols aí, está aí o gol contra, né? Você está vendo na tela, acabou errando. E esse é o Biro, é o garoto aí, ó. Olha lá. E o zagueirão tentou tocar e chutou contra, meu amigo. Aí no caso estava 1-1, né? E por incrível que pareça, aí o Timão, né, acabou vencendo por 2-1. E a gente fala assim, essa molecada aí, né, jogando bola, dá uma olhada, o goleiro rebateu mal, a bola sobrou pro Pedrinho aí, né, nome de craque Pedrinho, hein, Pedrinho que era do Corinthians, esse Danilo jogou muita bola, esse cara, né, poxa vida, a gente fica contente de ver tudo isso, o Danilo jogando muita bola, esse cara que era, Danilo Zinedine, né, que o pessoal comentava aí, esse também foi um golaço de falta aí, hein. Golaço mesmo. Então a questão é que esse time aí do Corinthians, né, que jogou com o seu oponente também, 2 grandes times, Esporte Clube São Bernardo também, né, fizeram um grande jogo e é o futuro. O molecada está aprendendo ainda, está chegando e aquela coisa e tal. Isso é muito importante, né? A gente vê a qualidade dos jogadores, os jogadores que estão começando, às vezes erram. Dá uma olhada, esse erro do zagueirão aí, ó. Tentou chutar, poxa vida, numa hora dessa o zagueirão jogou contra o Patrimônio, né? E não deu certo, mas isso aí faz parte, são coisas do futebol, né? Falando um pouco mais do Corinthians aqui, eu vou trazer para vocês falar um pouquinho do Timão, que inclusive o Corinthians parece que o Roger Guedes talvez vai sair, o William vai sair. A gente não tem uma ideia, um panorâmico praticamente desses jogadores que talvez vão deixar o Corinthians. Está ventilando
que o Corinthians pode trazer o Luiz Adriano, né? Que era do Palmeiras. Agora, para que trazer essa sucata do Palmeiras que tá no Shakhtar? Para que trazer isso, né? Então, é complicado. E ó, saiu agora, camisa 10 do Timão registrou queixa na Polícia Civil na quarta-feira e a polícia prende suspeito de ameaçar a família de Willian. Parece que virou rotina, né? Os caras ficam ameaçando jogadores, ameaças, né? Então, quer dizer, é complicado isso, né? Gente, ameaçar o jogador Willian, fazer umas coisas assim absurdas. Pode tirar da tela aí pra mim? Pode tirar da tela. E a gente vê, cara, o porquê disso tudo. Pra quê? O cara tá jogando, mas tudo bem, se não jogou bem, pra quê? Acho que tá virando mania. Em todos os clubes, o vagabundo chega lá e fica ameaçando. Ele ameaça e fica escondidinho. Então ele ameaça, certo? E ele esconde atrás, né? Fica escondendo atrás de uma moita, de uma parede. Ele vai na internet, ele faz o que ele quer. De repente ele acha o número do telefone, não sei como, ou liga ameaçando, né? A gente vê isso. Isso aí tem que parar. Tem que saber fazer o quê? Ameaçou? Beleza. Prende o cara. Foi o que fizeram, né? O suspeito de ameaçar o Willian chegou à delegacia. O cara tem que ficar, sabe o quê? Preso, cadeia para um vagabundo desse. Se o jogador está jogando bem ou não, você pode protestar. Oh, poxa, não sei o quê, aquela protestar, fazer uma pressãozinha normal. Agora, ameaçar o cara, ameaçar a família do cara. Ah, que isso, gente? Esse negócio de racismo. Isso tem que acabar. Tá? Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Certo? Porque não tem mais condições. A gente, sabe, a gente não aguenta mais isso. Certo? Jogador do Palmeiras não jogou bem? Ah, não, mas peraí. Ah, vão ameaçar, vamos lá, vão ameaçar. Aí vem esses vagabundos, esses covardes, começam a ameaçar os jogadores. Ou protestar é normal. Agora, o que tem que acontecer? Você, na torcida do Corinthians, um cara ameaçou e você sabe quem é, vai lá e denuncia mesmo. Denuncia. Eu acho que isso aqui foi denúncia, né? Então, vamos ver o que vai acontecer e tomara que esse vagabundo fique preso, porque, gente, não tem mais condições, é complicado, né? O que acontece que o Corinthians vai jogar pelo Campeonato Brasileiro às 20h30, vai ser dia 4, final de semana. Depois tem o jogo contra o Cuiabá, fora de casa, 2 jogos fora de casa, hein? Até Goiânia e Cuiabá. E volta a jogar na Arena Corinthians no dia 11, cara. Olha só, hein? Dia 11 contra o Juventude. Então, quer dizer, o Corinthians vai jogar contra o Atlético Goianiense, um time muito chato, difícil de ganhar, e vai jogar contra o Cuiabá, aí fora de casa também, tá certo? Os jogos serão dia 4 e dia 7. O Willian pode até sair do Corinthians, certo? Tá ventilando aí que o Willian pode deixar o Timão. Então, tem que abrir o olho aí, né? O Timão achou baixa oferta pelo meio-campista destaque da categoria de base, que é o Matheus Araújo, certo? Recusa a proposta do Sport de Portugal, porque os caras levam para Portugal, o cara faz um joguinho, os empresários vão lá e jogam os caras para o Shakhtar, um exemplo, ou joga para outros times e os caras ganham muita grana. Matheus Araújo, jogador da base aí, os caras estão querendo levar o garoto aí, né? Pela Libertadores, o Corinthians vai jogar dia 28/6, está longe ainda. É o jogo de ida contra o Boca, né? Aqui dentro, na Arena, e depois na La Bombonera, dia 5/7, contra o Boca também. Aí, se o Corinthians passar, vai pegar o Tolima e o Flamengo. Essas são algumas do Corinthians. Mais um intervalo, rapidinho, e a gente volta para finalizar falando do Palmeiras. Segura aí. Sports Show. Muito bem, vamos falar aqui do nosso YouTube. Coloca na tela aí, né? É claro, coloca no nosso YouTube aí. É ARSRC TV Oficial, esse é o nosso YouTube, para que você possa conferir toda a nossa matéria e todos os nossos programas aí que estão passando no seu dia a dia, tá bom? Tá certo? Vamos falar agora aqui do restaurante sertanejo. Churrascaria, restaurante sertanejo. Pode tirar o ARSRC TV, ô Mr. N?
pra gente. Eu quero falar aqui do restaurante sertanejo. Olha, sensacional, um cardápio super variado, aonde você Churrascaria e restaurante sertanejo em sensacional. Nós temos, é claro, também aí todos os tipos de carne, aonde você, claro, vai conferir o almoço, né? Poxa vida, dá uma olhada, aquela picanha, aquela ponta de peito, né? Aquela costela, tudo mais, você vai encontrar no restaurante sertanejo, viu? Um abraço aí pro Manuel, um abraço também aí pro Clemer, todo o pessoal do restaurante sertanejo, sempre trazendo muitas novidades e coisas gostosas para você, todos os dias, né? Um cardápio super variado, Rodovia Marechal Rondon, 646, anexo ao Poço Sertanejo, tá? Vamos falar aqui do Palmeiras. O Palmeiras goleou o União Mogi por 4-0 nesta quarta-feira e segue 100% de aproveitamento na primeira fase do Campeonato Paulista Sub-20. Os gols foram marcados por Pedro Lima, Kevin, Juan Santos, de pênalti de João Pedro, e foi a 5ª vitória alviverde em 5 jogos na competição, com 14 gols a favor e apenas 1 contra. O Verdão ainda chegou a 23 jogos de invencibilidade na competição estadual Sub-20. A última derrota aconteceu contra o Taubaté, no último dia 9 de setembro, na primeira fase da última edição. Poxa vida, o Verdão, hein? O técnico Paulo Vitor Gomes escalou a seguinte equipe na goleada. Matheus, vamos lá, Raquelzinha, vamos embora. Carlinhos, depois Thiago, Henry, depois Mina, Juan Santos e Ian. Iago, depois Gustavo e Pedro Lima, depois Marquinhos, e Breno, depois Miguel, Alain e depois o Canadá, Kevin e Juan Ribeiro, depois João Pedro. Então esse foi o time do Palmeiras aí que acabou vencendo. Os principais nomes do Sub-20 não jogam com frequência a fase final do estadual por conta do calendário, que envolve o Brasileirão da categoria, além da promoção de muitos garotos para treinos e jogos do time profissional. O Palmeiras, que inclusive tem alguns jogadores que estão servindo a seleção brasileira, né, e as suas seleções também, né, como no caso do Everton, a seleção brasileira. Se você pegar o Kusevic e o Gustavo Gomes também servindo as suas seleções, e o time do Palmeiras é um time que tem uma aplicação ímpar, né? É um time que está fazendo um grande campeonato da Libertadores, um campeonato brasileiro. E aí, quem será que vai bater o Verdão, hein? Quem será que vai bater o Verdão? Então, agora tem um projeto aqui, você pode deixar o Sub-20 rodando aí, projeto Entre que os pontos que explicam o sucesso meteórico do garoto. Os caras já estão amarrando o menino aí, né? Danilo fora até do banco da seleção, Casão critica, né? Agora, o que eu falei do Danilo, do Palmeiras, né? Gente, preste bem atenção. O Tite levou o Danilo do Palmeiras, o garoto, só para falar, eu convoquei, mais nada. Nem no banco reserva o Danilo entrou. Aí ficar colocando fulano, Bertano, Ciclano. Ô Tite, acorda pra vida, né? Que vergonha, né, Tite? Que vergonha, né? Fora do banco da seleção brasileira. O Palmeiras está perto de fechar com o José Manuel Lopes. Jogador aí, hein? Gente, então tá ligado no argentino aí. Tá querendo trazer o argentino. E o Scarpa tá jogando muito bem. Então, o Palmeiras e Atlético Mineiro duelam como time que menos perderam. Equipes disputam a ponta no Brasileirão no domingo, né? Dudu de um lado, Hulk do outro. Ó, não é por nada não, viu? É incrível. O Palmeirão aí, o Verdão aí, tá se preparando aí, tá bom? O pessoal, pode tirar da tela aí? Vamos lá? Vamos encerrando por hoje. Eu quero encerrar aqui, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, obrigado também aí pelos nossos amigos telespectadores estarem sempre junto conosco. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Vem aí o Jornal do Meio-Dia, um pouquinho atrasadinho, mas está chegando o Jornal do Meio-Dia, trazendo para vocês as notícias. Depois nós teremos o Controle 190, tá? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e a gente se fala amanhã, aqui, é claro, no Sport Show. Um grande abraço e até lá. Valeu. Desculpa. Sport Show.